Fica só eu aqui na tela, por enquanto. Ok? É só Pessoal, você. só rapidinho, Thiago. Para desabilitar o vídeo, aparece três ícones na parte inferior Embaixo, tem a do câmera. esse, é o microfone, um telefone e o vídeo. Vocês desabilitam os vídeos. Isso, tem a câmerazinha aqui embaixo. Embaixo da apresentação. Sim. Pronto. Aí vocês, quando tiver alguma dúvida, eu tenho a opção de levantar a mão e depois a gente vai retirando as dúvidas durante a aula. Bem, pessoal, bom dia a todos. Desculpa aí pelos imprevistos aí, alguns contratempos, mas é uma é novo para vocês e para a gente também está se adaptando a esse tipo de ferramenta. Mas é bem didático, vocês vão ver no decorrer da aula, tá? Então, essa apresentação, essa aula de hoje, Professor, rapidinho. Só uma dica aqui. A tela dos alunos, bem na apresentação aula termodinâmica, no canto direito inferior, é tem maior 4 setinhas. Eles que podem expandir a tela para olhar melhor a aula, a apresentação, certo? exatamente. Eu fiz Tá. aqui no Só canto, isso. alterar a apresentação para a tela cheia. Sim. Ok? Então, pessoal, essa aula de hoje, a aula sobre termodinâmica, né, que ela seria a aula presencial, e eu adaptei a mesma para que a gente tenha esse momento, certo? Para, digamos, dar uma repassada em todos os conteúdos, todos os conceitos, e tirar qualquer dúvida e ajudar nas atividades que estão no ambiente virtual, certo? Bem, então aqui tem basicamente um layout, né, da apresentação. Eu vou focar basicamente nas leis da termodinâmica, certo? Primeira, segunda e terceira lei. Mais especificamente na segunda, vai ter a maior parte na segunda lei. E vou fazer alguns exercícios também. Porém, na terça-feira, né, acho que vocês já viram na matriz, vai ter uma segunda aula, um segundo momento, que será uma aula só com exercícios, certo? Então, para não ficar uma aula muito cansativa de mais de uma hora, a gente vai preparar dois momentos. Essa aula de hoje é uma aula mais conceitual, repassando todas as leis, e na terça-feira nós teremos a aula mais com exercícios, com resolução de exercícios. Certo? Terça-feira às 19 horas. Vai ser uma aula mais curta, vai ser meia hora de resolução de exercício. Deve fazer entre aproximadamente 7 a 10 exercícios. Bem, pessoal, o nome já diz de termo, é a questão de movimento do calor. Certo? Movimento do calor. Então, o princípio da termodinâmica é justamente transformar o calor em energia. Né? No caso, a energia do calor transformar em um trabalho útil. Certo? Então, até tem vários experimentos que demonstram isso no nosso cotidiano. Né? Então, assim, como a termodinâmica ela foi formulada no século XIX, ela tem digamos assim, um arcabouço, né, matemático e estrutural baseado em fenômenos bem simples, né, como a troca de calor do mais quente para o mais frio e do quente para o frio, e também a questão da conservação de energia, né, a conservação de energia do sistema. Então, eu considero a termodinâmica uma parte da física bem fácil de você compreender e você ver isso no seu cotidiano, certo? Eu vou aqui mostrar um videozinho aqui para abrir a aula rapidamente. Eu vou aqui, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês.
Não está dando certo compartilhar a tela aqui por enquanto. Mais à frente eu posso mostrar esse vídeo com vocês. Mas basicamente é um experimento parecido com esse da figura, no qual você transforma o vapor, certo, da água em movimento, né? Então você transforma a energia térmica em energia mecânica. Então aqui tem um exemplo aqui nessa ilustração. Mais à frente eu posso mostrar o vídeo também. Então aqui são aí um pouco da história, né? Eu não vou me atentar muito a cada passo, mas aí tem alguns dos físicos mais famosos, né? Tem o Carnot, tem o Joule, tem o Clausius, né? O Thomson e o Clapeyron. Então é só uma parte histórica, né, para mostrar que teve uma construção da termodinâmica e que ela é um tópico da física que vem do século XIX. Então, aqui alguns conceitos básicos, né? Vocês já devem ter percebido que nas atividades, nos fóruns que temos postado, que está sendo discutido no ambiente virtual, tem várias questões, atividades, questões abertas que relacionam a esse tipo de conceito, certo? Então, aqui temos alguns conceitos que eu listei como principais, né? A temperatura, o calor, trabalho e energia. Porque é comum, certo, o aluno confundir o conceito de temperatura e calor, certo? Então, eles são dois conceitos diferentes. A temperatura, ela está relacionada com a agitação térmica. A agitação térmica. Então, por exemplo, se uma pessoa dá um tapa na sua cara, logo você vai, digamos, esquentar aquela superfície. Por quê? Porque vai ter uma agitação térmica naquela superfície, entendeu? Mas não é uma transferência de calor, certo? Eu costumo citar um exemplo bem fácil de entender. Por exemplo, quando você tem a lâmpada, né? A lâmpada, se você chegar próximo dela e tentar pegá-la, você vai sentir aquela energia ali, né? Aquela transferência na sua mão. Mas você parar para pensar, o filamento que está dentro da lâmpada, ele está a mais de 1000 graus de temperatura. Então, por aí você tira a diferença de temperatura e calor. Porque temperatura é agitação térmica. Já pensou se você pega num filamento com mais de 1000 graus, o que acontece? O que você está sentindo ali não é a temperatura do filamento, é a energia que ele está transferindo, certo? Então, você sempre tenha isso em mente, certo? Essa diferença, que temperatura é o grau de agitação térmica e calor é transferência de energia, certo? É energia, ok? E o trabalho, né? O trabalho é o que você, digamos que é um dos carros-chefes da termodinâmica, né? É o que você desde os primórdios, você tem esse objetivo de transformar essa energia de calor em algo útil, né? Aí por aí você tem as máquinas a vapor, entendeu? Você tem a questão de várias máquinas, refrigerador, ar-condicionado, entre outros, certo? Tem esse objetivo de transformar o calor em um trabalho útil, digamos assim. Bem, então aí temos a questão mais alguns conceitos, né? Os conceitos que eu considerei importantes a gente dar uma revisada, certo? Até pela questão das atividades. Então tem a caloria, né? A caloria, pessoal, é a questão de... Você sempre tem de se atentar à questão de elevação, o quanto você... Por exemplo, calor específico, certo? A quantidade de calor que você utiliza para elevar 1 grau uma substância, certo? Quantidade de energia, de grau, temperatura e massa, né? Que é grama. Então, por exemplo,
você tem areia e água. Okay? O pessoal sempre confunde muito isso. Por exemplo, você está, vou transferir para o nosso cotidiano. Está lá na beira de um rio, né, num banho aí, e qual tem o maior calor específico? A areia ou a água do rio? Intimamente, você já vai querer dizer que é a areia. Mas pense um pouco. A questão de quem é que muda mais a temperatura durante o dia? Num rio, por exemplo. Aquela areia que está ali na beira do rio ou a água que está correndo. Você sabe que tem uma diferença de temperatura. A água muda a temperatura durante o dia. Né? Mas, se você comparar, por exemplo, você colocar o pé na areia às 7 da manhã e colocar o pé na areia à 1 da tarde, você vê que tem uma diferença de temperatura muito mais gritante, digamos assim. Certo? Então, ela tem uma facilidade de elevar a temperatura maior do que a água. Certo? Então, é um exemplo que eu costumo utilizar para diferenciar essa questão do calor específico e da caloria. Okay? A lei zero, pessoal, é uma lei que ela veio depois das 3 primeiras. Né? Então, teve a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Só que o princípio da lei zero, ele é tão fundamental, né? Ele é tão básico, digamos assim, que aí colocaram ela como a lei zero, né? Porque ela fica anterior às 3 primeiras leis. Okay? Então, é bem simples. Né? Se você tem 3 corpos em contato, né? Então, você tem o corpo A, o corpo B e o corpo C. Se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, logo o sistema está em equilíbrio térmico entre si. Certo? Parece bem simples, né? É aquela questão do equilíbrio térmico, né? A questão quando você, por exemplo, coloca café numa xícara, né? Com o tempo vai entrar em equilíbrio térmico o café com a temperatura da xícara. Okay? Mas essa lei zero, né, apesar de ser bem simples, ela tem diversas aplicações, né, como, por exemplo, o termômetro. Né? O termômetro é uma aplicação direta da lei zero, da termodinâmica. Como eu estou em casa, eu sou professor da UFMA de São Bernardo. Se eu tivesse na universidade, eu poderia mostrar alguns experimentos do laboratório e alguns exemplos de termômetros assim, digital, né, o de mercúrio, tem um de sensor, tem vários tipos de termômetros, mas todos eles são uma aplicação da lei zero. Né? A energia, né? Aquilo que eu falei lá no início da aula. A termodinâmica, ela tem como base, né, esses princípios básicos de transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio e as leis de conservação de energia. Né? Então, a primeira lei, né, que vai ser uma das primeiras que a gente vai abordar, ela se baseia nesse princípio. Né? É uma lei que eu costumo dizer que é uma lei assim, mais ideal, né? Que você consegue realmente converter a energia de forma total em um trabalho útil. Né? Isso em termos da lei zero, ou da primeira lei da termodinâmica. Okay? Bem, depois vai ser compartilhado essa apresentação e a vídeo, né? Em vídeo, tudo que foi discutido na aula, então vocês podem ver isso com mais calma. Né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que a lei zero, ou a primeira lei da termodinâmica,
ela é relacionada com dois tipos de processos, né? Você tem dois tipos de processos: processos reversíveis e processos irreversíveis, né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Você pode pegar uma garrafa de refrigerante e congelar ela no congelador da sua geladeira e você pode reverter esse processo, né? Ou como aí está citando aqui no exemplo da figura, né? Você pode aumentar a pressão, aí no caso aí tem esse êmbolo, né, que está diminuindo o volume do reservatório e você, consequentemente, você vai aumentar a agitação térmica do sistema, mas você pode reverter esse processo. Então, isso é um processo reversível. Já o outro tipo de processo, né, que esses aí são mais relacionados com a segunda lei, são os processos irreversíveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho um frasco de perfume e abro ele aqui, você vai ter uma liberação de várias moléculas, certo? Tem como você reverter esse processo? Não, é um processo irreversível, né? Porque não tem como você simplesmente pegar as moléculas e colocar de volta no frasco, né? Como, por exemplo, se você quebra um ovo, não tem como você reconstituir o ovo. É um processo irreversível. Então, a maioria dos processos do nosso cotidiano são irreversíveis, né? Então, a primeira lei, ela relaciona basicamente três grandezas físicas, né? A quantidade de calor, o trabalho e a energia interna do sistema. São as três variantes da primeira lei. Então, aqui temos a expressão, né, da primeira lei, da termodinâmica. Ela afirma que a variação da energia interna no sistema é igual à variação da quantidade de calor menos o trabalho realizado, né? Então, aí temos algumas considerações sobre cada uma, mas essa equação aqui, né, essa lei, né, da termodinâmica será uma lei bem utilizada em nossas atividades e é uma lei bem simples, né, que relaciona três grandezas termodinâmicas. Bem, aqui já estamos entrando um pouco na parte da segunda lei, mas eu vou já dar uma pausa para dar uma repassada com relação à primeira, fazer um exercício, né? Tem até de ver aqui como é que você consegue resolver essa questão de compartilhar a tela, que tem um erro aí no momento, mas máquinas térmicas, né? Então, qualquer tipo de máquina que você converte calor em trabalho é considerada como máquina térmica, né? Então, aí tem um exemplo aí que é um dos mais antigos, né, que é a questão da locomotiva, né, que você está transformando a queima, né, no motor em uma energia, em um trabalho útil, né, transformando isso em movimento. Então, esse é o princípio das máquinas térmicas. Porém, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que a máquina térmica ela já é uma situação mais real, certo? Diferentemente da primeira lei. A primeira lei ela é uma situação ideal, então é como se se convertesse totalmente, se converte totalmente energia em trabalho, certo? Se converte totalmente em trabalho. Já a segunda lei ela é um processo mais real. Então, por exemplo, se você tem um carro, né, um automóvel que ele utiliza a queima, né, do combustível para movimentar o carro.
Mas mesmo com todos aqueles processos, lubrificação, entendeu? Tudo que tem para diminuir essas percas, né, no automóvel, mas a eficiência e o que realmente é transformado em trabalho útil é bastante, se torna uma pequena parcela, né? Digamos que 25% do que realmente foi produzido na queima é transformado em trabalho útil. Bem, aqui é um pequeno exemplo daquela questão que eu falei da lei zero, né? Você tem dois sistemas termodinâmicos e vocês com temperaturas diferentes, né? Temperatura de A maior que a temperatura de B, você coloca os dois em contato, né? Há uma transferência de calor. Veja bem, a transferência de calor, ok? Você não transfere temperatura, você transfere calor, ok? E com o tempo, eles vão entrar em equilíbrio térmico, certo? Então isso aqui é, como eu falei, o princípio do termômetro, né? Aí, aqui eu levantar uma questão discursiva, né, sobre a questão dos processos reversíveis e irreversíveis, né? Se você tem, por exemplo, aí, como se fosse uma xícara que tem uma temperatura menor e o café que tem a temperatura maior, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o tempo. Você pode reverter isso, você pode voltar a temperatura da xícara e a temperatura do café, por exemplo, de forma inversa. Então, é por isso que eu digo que as situações do dia a dia, elas são situações de processos irreversíveis, certo? Não tem como você reverter esses processos. Bem, aqui tem alguns exemplos, né, de processos irreversíveis e irreversíveis, até citei alguns, só que como a apresentação ela fica como PDF, aí perdeu a animação, né? Mas aqui teria dois processos. Essa pedra aqui ela ia cair e se esbagaçar aqui no chão. Então é um processo irreversível, não tem como você voltar a estrutura da pedra. E aqui você teria uma animaçãozinha com êmbolo, né? Porque você ia diminuir e aumentar o volume. Quando você diminui o volume, consequentemente vai ter uma agitação maior das moléculas, por conta elas vão se bater, né? Mas você pode reverter e voltar à posição inicial. Então aqui é um processo reversível e aqui é um processo irreversível. Aqui é outro exemplo também, que é semelhante, né? A questão do você aí vai colocando um pouco de areia, aí vai aumentando a pressão e você pode reverter o processo retirando a areia, por exemplo, certo? É só para complementar. Bem, pessoal, aqui falar um pouco sobre a questão da desordem e processos termodinâmicos, né? Que já vai entrando um pouco da discussão da terceira lei da termodinâmica, que é a entropia. Nesse curso específico, a gente não vai se aprofundar muito na questão da entropia. Vamos discutir um pouco, eu quero que vocês entendam o que realmente é a entropia, fisicamente, certo? O conceito físico de entropia. Tem até uma atividade do ambiente virtual que é bem interessante com relação a isso, certo? Tem umas caixinhas de fósforo e tal. É uma atividade aberta que está lá, acho que na próxima semana, ok? Ela discute bem essa questão da desordem em processo termodinâmico.
Então, a entropia, né, ou a desordem, ela está relacionada com esse conceito, certo? Então, o grau de desordem de um sistema, quanto maior o grau de desordem, maior a entropia, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 canetas, certo? Eu coloco elas 3 aqui alinhadas, aqui eu tenho uma desordem mínima, mas se eu bagunço o sistema, eu aumento o grau de desordem, logo eu aumento a entropia, né? Como se você tem um quarto arrumado e o quarto desarrumado. Quanto maior a desordem, maior a entropia, certo? Então, qual o conceito físico que está relacionado ao grau de desordem do sistema termodinâmico? É a entropia, certo? Então, por exemplo, é isso que tem alguns livros, tem livros inteiros que só discutem a questão da entropia, certo? Por exemplo, essa questão que você já deve ter lido em algum lugar, a questão da expansão do universo, né? Diz que o universo está em constante aumentando constantemente a sua entropia, né? Por quê? Porque a teoria é que ele está se expandindo. Então, ele partiu de um ponto de ordem e foi se expandindo e aumentando o seu grau de desordem, consequentemente, aumentando a sua entropia. E por que eu falei, né, a questão de que os processos reais, em sua maioria, são irreversíveis. Então, se você tem uma pedra, ela está ordenada. Se você quebra ela, você desordena. Certo? Tem até uma charge no livro que diz assim, tem aquelas empresas de demolição, aí companhia de demolição é entropia. Né? Porque quando você quebra um muro, você está aumentando a desordem do sistema. Okay? Então, a entropia, eu quero que vocês foquem bastante nisso, a questão da desordem e também a questão de processos irreversíveis. Certo? Então, esses 2 pontos são bem importantes quando se discute a questão do conceito de entropia. Bem, aqui temos chegando às máquinas térmicas, né? Essa parte aqui, pessoal, é uma parte que ela é muito abordada, certo? Quando você tem a questão da termodinâmica, certo? Pela questão de que a maioria, digamos assim, dos exercícios, certo? Das aplicações em si, é relacionado com as máquinas térmicas, ok? Então, quando você tem um curso de termodinâmica, essa é uma parte que é bastante revisada, é bastante abordada em todos os sentidos, porque se fosse trocar, digamos assim, seria onde tem a maior parte de aplicações, seria a parte mais utilizada no nosso dia a dia, né, que são as máquinas térmicas, e onde tem a maioria das questões, exercícios, entendeu? É uma parte bem importante, digamos assim. Okay? Mas aqui tem uma ilustração de uma máquina térmica no motor térmico, né, digamos assim, o pessoal chama de motor, alguns livros, mas basicamente você tem o quê? Você tem um reservatório quente, que tem uma temperatura quente. Você tem aqui o motor, que é onde acontecem os processos. Então, aqui que você vai ter a realização, digamos, do trabalho em si. Aqui é a setinha do trabalho. E aqui você tem um reservatório frio. Certo? Então, assim, pessoal, aqui, por exemplo, aqui alguns livros, né, e eu acho que algumas
Tem algumas abordagens que colocam assim, né? Você vai ter o reservatório quente, aí alguns vídeos utilizam o QQ, né? Que é calor quente, ou TQ, né? Que é a temperatura quente. Então, se vocês virem isso em algum livro, em alguma questão, o TQ é relacionado com temperatura do reservatório quente e o TF, a temperatura do reservatório frio, ok? E o W é o trabalho, né? No caso vem do inglês também, do work, né? Então por isso que acontece, tem essa nomenclatura. Mas aqui é bem simples, certo? Acontece essa transferência, né? Como a gente viu, como eu falei desde o início, da termodinâmica, esse conceito básico de transferir energia de um corpo quente para um corpo frio, consequentemente, um reservatório quente para um reservatório frio. Só que aqui no meio tem o motor, certo? Então, movimentar calor e transformar em trabalho é o carro-chefe da segunda lei, né? Então, diferentemente da primeira, a segunda lei diz justamente isso, que não é possível você transformar totalmente uma quantidade de calor em trabalho, certo? Digamos, resumidamente, tem esse ponto em destaque, ok? Aqui depois a gente vê isso aqui com mais calma, mas aqui já tem uma equação que é bem utilizada, né? Que é a questão do trabalho, né, de uma máquina. O trabalho de uma máquina é a variação de calor. Então aqui você tem quantidade de calor Q, tá vendo? Que é do reservatório quente, menos quantidade de calor F, que é do reservatório frio. Eles estão em módulo, né? Então, é o valor absoluto. Bem, aqui tem mais um pouco de discussão, né? Aqui você tem um motor cíclico, né? Porque os motores eles tendem a ter um ciclo. Então tem vários tipos de motores, eu não vou detalhar aqui, se fosse, digamos, na aula presencial, eu poderia até demonstrar alguns tipos de motores. Tem o motor de Otto, tem o motor do diesel, né? Que é um dos mais conhecidos aí pelo pessoal. No caso, o ciclo, né? Ciclo de Otto, ciclo do diesel, ciclo de Carnot. Tem vários ciclos nesses processos de transformação de calor em trabalho, certo? Mas quando você tem um ciclo fechado, então a variação de energia interna é zero. Então aqui pela primeira lei da termodinâmica, né, você tem que o trabalho, você tem aqui que o delta U vai ser zero, né? Então aqui você faz aqui, isola o trabalho, e você vai ter que o trabalho líquido, o trabalho total, é igual à variação da quantidade de calor, certo? Aquilo que a gente viu no slide anterior, ok? Aí aquilo que eu falei aqui, né? É impossível construir uma máquina térmica que opere um ciclo, não produza nenhum efeito além de absorver calor de um reservatório e dar relação de uma quantidade igual de calor. Resumidamente, você não consegue transformar totalmente a quantidade de calor em trabalho, certo? Então, assim, o comum é que essa eficiência, né, que a gente vai discutir aqui, de uma máquina, né, que seria o que realmente é transformado em trabalho, ela fique abaixo de 30%. Certo? Então, fica aí aberto para vocês, né, se vocês conseguirem construir uma máquina térmica com eficiência de 50%, 60%, vocês podem ficar ricos com isso, digamos assim, porque os processos irreversíveis, certo? E percas que estão bastante atuando nas máquinas. Então, acaba que perdendo e a eficiência se torna baixa. Então, vocês vão ver que algumas questões que a gente vai resolver e vai ter nas atividades, elas
tem eficiências altas, mas é porque eles são casos ideais, ok? Se você pegar um caso real mesmo, a eficiência vai ficar baixa. Okay? Então, ali é porque você vai ter um ciclo de Carnot ou alguma coisa do tipo, certo? Então, por isso que a eficiência fica mais alta. Então, aqui, pessoal, outra fórmula, né, bastante utilizada é essa daqui, da eficiência de uma máquina. Então, a eficiência da máquina é igual à variação, é igual ao trabalho, né, dividido pela quantidade de calor do reservatório quente, certo? Cuidado para não confundir isso aqui. Então, aqui a gente sabe que o trabalho é igual à variação de quantidade de calor quente menos quantidade de calor frio, dividido por quantidade de calor quente, igual a 1 menos quantidade de calor frio, quantidade de calor quente, certo? Então, essa expressão aqui vai ser bastante utilizada. Mas não se esqueçam, pessoal, dessa questão do trabalho, certo? Sempre tenha isso em mente. O que é o trabalho? É a variação da quantidade de calor do reservatório quente menos o reservatório frio, ok? Não deixe esse conceito de mão. Bem, a primeira lei proíbe a criação ou destruição de energia, enquanto a segunda lei limita a disponibilidade da energia e os modos de conservação e de uso de energia. Aquilo que eu falei, a primeira lei ela é ideal. Então, você pega a quantidade de calor aqui e transforma em trabalho. Já a segunda lei, ela tem essa palavra, digamos assim, nela, certo? A questão da perca. Certo? É uma lei que você tem processos reais, irreversíveis. Então, as percas, elas são gradativas, e então não é possível você converter trabalho ou calor totalmente em trabalho sem ter percas no processo, ok? Bem, pessoal, eu coloquei esse exercício aqui. Eu coloquei só 2 exercícios nesses slides, certo? Porque, como eu falei, a aula terça-feira vai ser só exercícios. Então, eu foquei mais na parte de discussão de conceitos e leis, certo? Mas aqui tem essa questão. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui a tela com vocês, né? Eu resolvi essa questão para vocês de uma forma, digamos assim, mais didática. Então, aqui tem a questão. Quando uma grama de água é cozida em pressão constante de 1 atm, torna-se 1.670 centímetros de vapor. Você tem uma grama de água e você aquece, ou se você coloca ela para cozir, você vai liberar o vapor. Então, você vai ter uma diferença de volume aí. O calor latente de vaporização da água nesta pressão é LV igual a 2,26 vezes 10 a 6 joules por quilograma. Calcule o trabalho realizado pela água neste processo e, letra B, o aumento da energia interna da água. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Bem, consegui compartilhar a tela com vocês. Então, aqui eu vou mostrar primeiro aquele vídeo que eu ia mostrar no início da apresentação. Digamos que é um vídeo que ilustra bem a termodinâmica, né? Você transformar calor em trabalho. Então, você tem aí um sistema, né? Ele vai colocar a água dentro do reservatório. Ele girou, né? Agora ele vai acender a caldeira, digamos assim. Então,
tempo vai aquecer e você vai transformar a energia térmica em energia mecânica. Professor, a gente não está conseguindo olhar até sua tela. Não? Não. Não, Deus. Inteira. Agora estão vendo a tela? Ainda não, professor. Está aparecendo uma sequência de... Várias telas, né? É isso? Isso. É isso mesmo. Agora o vídeo está aparecendo, ok. E pessoal, então aí temos um reservatório, né? Ele colocou um pouco de água. Embaixo tem uma caldeira, né? No qual ele vai fornecer aí calor para o sistema. Vai começar a aquecer. E vai conseguir transformar a energia térmica em energia mecânica, né? Então, esse é o princípio da termodinâmica. Termo vem da questão de movimentação de calor. Okay? Então, esse videozinho que eu ia colocar no início da aula é um exemplo direto. Né? Então, bem interessante, né? Vocês verem aí o vídeo. Okay? Agora, eu vou colocar a resolução daquela questão para vocês verem. Certo? Eu fiz ela de uma forma... Olha. Primeiro eu calculei a quantidade de calor, né? Então eu tenho a massa, eu transformei em quilogramas. Ok? Aí esse é o valor do quantidade de calor da vaporização, né? E aí eu consegui a quantidade de calor do sistema. Já. Agora eu vou calcular o trabalho. Então você tem o trabalho, você pode calcular o trabalho através dessa equação. Né? Pressão vezes a variação do volume. Então, como ele fala na questão, que é uma... E, professor, no vídeo aí não é possível visualizar o cálculo não, professor. Maximiza a tela. Aí dá para olhar o cálculo. Maximiza a tela. 4 setinhas no canto superior direito. O problema também pode ser a internet, meninos, porque para mim está aparecendo perfeitamente. Então, às vezes a internet é ruim, fica falhando e não dá para ver a escrita corretamente. Aí tem que ter paciência que vai e normaliza. Eu acho que é melhor a tela cheia mesmo. Tela cheia. Estão conseguindo ver? Começa agora. Eu não estou conseguindo ver não, professor. Porque... Eu estou conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver a tela do compartilhamento, né? Eu estava conseguindo ver novamente a tela. O cálculo. A tela.
Tem um infinito aí de telas, né, que vai entrando aqui, ó. O mousezinho aqui, ó. Ok? Pois é, professor, aí tá uma infinitas telas aí. Tá duplicada a tela do computador. Não, mas é isso aí mesmo, é porque eu minimizei o vídeo. Ah, tá. Mas o vídeo, eu acho que pode ser uma questão da internet, porque a tela está compartilhada. Então, tudo que aparecer aqui na minha tela, aparece aí também. Caso vocês não consigam ver, certo? Pela questão da internet, eu posso disponibilizar lá no ambiente virtual essa solução aí, ok? É porque eu fiz de forma didática, eu fui fazendo passo a passo o cálculo, entendeu? Para vocês verem. Porque como a apresentação ela é estática, né, no PDF, ficaria meio sem sentido colocar a resposta direta, entendeu? Então eu fiz passo a passo para vocês verem como é que resolve esse tipo de questão, ok? Eu vou colocar o vídeo, os que tiverem problema, aí daquela coisa, depois vai ser disponibilizado essa videoaula completa, mas eu posso colocar também o arquivo lá no ambiente virtual, ok? Não vai ser prejudicado não. Então vou colocar aqui rapidinho, é só 1 minuto de vídeo. Então, primeiro eu calculei, pessoal, a quantidade de calor, né? Então, você tem massa vezes calor latente de vaporização. Você transforma a massa de 1 grama em quilograma. Okay? Aí, eu fiz esse cálculo e encontrei a quantidade de calor nesse processo de cozimento de 1 grama de água. Certo? Esse foi o primeiro passo para resolver essa questão em Java. O segundo passo, eu calculei o trabalho. Certo? Então, você tem que essa equação, né? Pressão vezes a variação do volume. Então, ali você tem a pressão atmosférica, né? Que é uma constante. E a variação do volume, né? Que foi aquele fato que quando ele vaporizou, ele criou um volume bem maior, né? Então, esse 1670 é o volume depois de vaporizado, o vapor de água. E esse 1 é de 1 grama, né? E ali eu coloquei um fator de conversão para ficar em metros cúbicos, né? Então, eu calculei o trabalho. E agora a gente vai aplicar a primeira lei de termodinâmica, né? Então, você tem que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, ali você tem a quantidade de calor que eu calculei, o trabalho. Então, você tem que... Ixi, ficou curto. Mas aqui é só diminuir esses valores, né? Você vai ter 2.260 menos 169, que foi o valor do trabalho. Aí você encontra a variação da energia do sistema. Ok, pessoal? Beleza. Bom, depois vai ser disponibilizado aí, eu posso também fazer um arquivo em PDF com a resolução, ok? Só para não ficar estático. Então, isso é uma questão típica de primeira lei da termodinâmica. Certo? Então, ela basicamente envolveu o quê? Você calculou a quantidade de calor, você calculou o trabalho e você usou aquela relação simples da primeira lei, né? Que ela envolve a variação da energia interna, a quantidade de calor e o trabalho. Então, é uma equação bem simples, certo? Bem fácil de se trabalhar. Bem, aqui é a máquina de Carnot, né, que seria a máquina ideal, né? Ela é uma máquina, digamos, que teria o mínimo de percas possível, né? Então, se das máquinas térmicas, né, ela é a máquina com a maior eficiência. Então, basicamente, você tem aí o processo cíclico
que constitui a máquina de Carnot, né? Então, você tem uma isotérmica, né? Você vai ter uma expansão com a isotérmica, logo após você vai ter uma expansão adiabática. Aí aqui você tem a segunda temperatura, né? Vocês estão vendo que está a temperatura vermelha e a temperatura azul, né? Que é aquela discussão que eu falei com vocês anterior, que é o reservatório quente. No caso aqui é a temperatura quente e a temperatura fria. Então, aquela equação da eficiência, ela especificamente o ciclo de Carnot, a máquina de Carnot, você também pode utilizar a mesma relação, só que no lugar das quantidades de calor quente e quantidade de calor frio, você pode usar a temperatura fria e temperatura quente, certo? Na mesma equação. E, por último, uma compressão adiabática. Essa é a máquina que teria maior eficiência, certo? Das máquinas térmicas. Aqui tem mais falar um pouco mais detalhado, certo? Mas eu não vou me atentar a essa discussão agora, porque eu quero fazer outras discussões com relação a exercícios, etc. e tal. Mas vocês veem aqui a data, né, 1824. Então, é aquilo que eu falei, a formulação da termodinâmica é uma formulação antiga, né? Então, por isso que ela ainda tem essa base macroscópica das coisas, digamos assim. Um pouco mais sobre o ciclo de Carnot, né, que você tem o ciclo fechado e aquilo que a gente já discutiu, né? Como é um ciclo fechado, ΔO vai a zero. Então, da primeira lei, o trabalho vai ser igual à variação de calor, né? Então, você tem quantidade de calor quente menos quantidade de calor frio. Não se esqueça dessa equação. É importante. Então, para a máquina de Carnot, você tem essa relação que pode ser utilizada para eficiência. Você pode utilizar tanto essa, né, 1 menos quantidade de calor frio menos quantidade de calor quente, ou a eficiência de Carnot igual a 1 menos quantidade de temperatura fria dividido por temperatura quente. Okay? Essas três equações, digamos assim, são bastante utilizadas nas atividades nesse curso. Só lembrando que essa equação aqui é para a máquina de Carnot em específico. Okay? Aí a aplicação, né? A questão dos refrigeradores, como eu falei, a lei zero você tem o termômetro. A primeira lei é uma lei ideal, né? Lei ideal, mas você tem vários processos do cotidiano que você consegue visualizar, a questão de processos reversíveis e irreversíveis. A segunda lei tem a aplicação, digamos assim, citando um exemplo, né, entre vários, tem a questão do refrigeradores, né? Então, você tem o refrigerador e também tem o aquecedor, né? É como se você tem no carro. No carro você tem a opção de colocar o ar frio e colocar o ar quente, né? Só que na nossa região ninguém vai colocar o ar quente porque aí já está quente demais, né? 39, 38 graus todo dia, porque esquenta mais do que isso. Mas é só o processo inverso, né? Então, você pode ter também o processo inverso, né? Então, refrigerar e aquecer, né? Então, você vê que ele é um sistema de uma máquina térmica, né? Com 2 reservatórios, um motor, e desse motor você vai ter o trabalho sendo utilizado. Aqui está explicando um pouquinho a questão do funcionamento da geladeira, né, como aplicação, mas eu não vou me atentar a isso. E aqui é um pouquinho do que eu falei, né? Já falei um pouco sobre isso, a questão da terceira lei, né? Qual a relação da terceira lei com a segunda, né? É essa questão que a terceira lei, assim como a segunda, ela é baseada em processos
irreversíveis, né? Então, essa relação direta entre as duas é por conta disso. Os processos da terceira lei são irreversíveis, da segunda também, né? Da primeira que são mais ideais. Então, assim, tudo que, se você tem um sistema que você tem várias percas, vários processos irreversíveis, como, por exemplo, o carro, consequentemente, você vai ter um aumento da entropia. Então, esse slide eu discuto um pouco sobre isso também. Aqui está discutindo um pouco sobre a entropia, né? Você vê que ele utiliza bem essa relação da segunda lei, mas essa parte aqui a gente não vai, digamos, cobrar um pouco sobre isso. Certo? Eu vou, na parte de entropia, eu quero mais a questão que vocês entendam melhor o conceito, né, de desordem do sistema e também a questão dos processos irreversíveis. Então, essa parte da entropia, que é a terceira lei, será mais uma abordagem teórica, né? Apesar de que a equação dela ela vem da segunda lei. Aqui está discutindo um pouco, né? Aqui tem baixa entropia e alta entropia, né? Tem, como eu falei, tem uma atividade da próxima semana que uma dessas questões abertas, né, como atividade, que explica bem essa questão da entropia com um exemplo bem simples. E pessoal, para fechar essa parte aqui, eu coloquei esse segundo exemplo, né? Então, vou fazer o mesmo processo. Espero que consigam ver a resolução aí na tela cheia, né? É porque esses vídeos, eles não podem ser compartilhados na plataforma. Você pode compartilhar pela tela, mas na plataforma só vídeos do YouTube, digamos assim, você tem que linkar, certo? Então, como esses vídeos não são linkados, não consegue compartilhar diretamente aqui na plataforma. Então, tem uma máquina de Carnot com gás ideal, reservatório calorômetro com fluxo quente, QQ, de um reservatório térmico quente cujo ciclo é igual a 38 joules. E o fluxo QF do reservatório térmico frio é 28 joules. Então, aí você já tem dois dados importantes, que é a quantidade de calor quente, que é 38 joules, e a quantidade de calor frio, que é 28 joules. A temperatura do reservatório frio é 29 Kelvin. Isso aqui é a máquina de Carnot, lembre disso, certo? Então, você pode utilizar aquela segunda relação. Então, tem três questões, três perguntas. Qual é o trabalho realizado durante um ciclo? Qual a eficiência de um ciclo? E qual a temperatura do reservatório quente? Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês rapidinho. Bem, pessoal, vou começar aqui, né? Então, se você não estiver conseguindo ver pela questão da internet, mas vocês podem estar me escutando, certo? Então, eu vou explicar aqui como é feita essa questão. E quem conseguir visualizar vai ver o passo a passo aí no videozinho que eu fiz de resolução. Então, primeiro eu calculei o trabalho, né? Então, você tem a variação de quantidade de calor frio menos quantidade de calor quente. Então, você vai ter 38 joules menos 28 joules. Então, o trabalho útil vai ser 10 joules. Da expressão da eficiência, né, você pode usar diretamente ela. Então, você tem eficiência igual a 1 menos quantidade de calor frio menos quantidade de calor quente. Então, fica 1 menos 28 joules dividido por 38 joules. Isso vai dar igual a 0,26 ou 26%, certo? De eficiência. E por último, você utiliza aquela
relação, né? Que é igual semelhante a essa relação aqui, só que com um esteio. Aí eu isolei aqui a temperatura quente, ficou temperatura fria dividido por 1 menos a eficiência. Então, 290 Kelvin menos 1 dividido em 1 menos 0,26. Deu 390 Kelvin. Ok, pessoal? Então, essa foi a resolução do segundo exemplo. Certo? Foi a resolução do segundo exemplo, que é isso aí que está na tela de vocês. E depois eu posso disponibilizar no aula, se alguém não conseguiu visualizar, o vídeo. Né? Eu tento fazer dessa forma, porque eu acredito que se o aluno vê de forma estática, acaba sendo um pouco chato, digamos assim. Né? Eu prefiro passo a passo, que o aluno veja a construção da questão. Okay? Que é como vocês vão fazer em casa e nas atividades online. Bem, pessoal, esses links, né, são links de videoaula. Né? Eu vou disponibilizar para vocês, são 3 videoaulas de termodinâmica de um professor que eu gosto muito dele, que é da Federal Fluminense. Né? Já é um professor bem, digamos assim, conhecido, né? Mas ele tem uma aula muito didática também, né? Eu até me espero nele em alguns momentos. E vou disponibilizar para vocês assistirem em casa, né? Quem tiver. Seria um complemento, entendeu? Então, depois, com mais calma, né? Como vocês podem tirar. São vídeos de 10 minutos, então vocês podem tirar um dia aí para assistir esses vídeos, videoaula, e ajudar a complementar essa aula de hoje, certo? Só como um complemento, digamos que é como uma sugestão, é como se estivesse sugerindo um arcabouço para vocês assistirem. Aqui teria os vídeos, né? Dessas 3 aulas, videoaulas que eu estou indicando para vocês. Só que, como eu falei, quando passa para o ambiente virtual aqui, para a plataforma, né? Ele vira PDF. Aí não tem como mostrar. Eu vou mostrar só para ilustrar, para vocês verem um pouquinho, mas depois eu vou compartilhar os links para vocês assistirem, quem quiser, para complementar a aula, ok? E por fim, aqui eu encerro a aula de hoje com vocês, certo? Agradeço a presença de todos, espero que eu tenha ajudado a vocês entenderem melhor os conceitos da termodinâmica, das leis. E estou disponível para tirar qualquer dúvida e estarei no ambiente virtual também, ajudando nas atividades, entre outras coisas. Alguma dúvida? Obrigado, senhor, professor, por essas informações. Por nada. Tiago, eu queria dar só uma palavrinha com os alunos. Bom dia aos alunos do Polo São Luís. Sou a tutora Ramayane. A gente já teve um encontro presencial com Física 3. Professora Ramayane. Oi. Tem uma pergunta aqui da aluna Deusimar, que ela fez para o professor. Tá, aqui no bate-papo. Tá, já a gente O Deusimar é macho, não é feminino. Desculpa. Gente, eu sou novata. Gente, rapidinho aqui. Só queria avisar vocês, tá? Para vocês estarem cumprindo os prazos lá no ambiente, no AVA, tá participando do fórum, tá? Eu conto com a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no ambiente, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Desde o dia 2 a gente já iniciou e eu percebi que muitos de vocês ainda não tiveram acesso ao AVA. Então, eu conto com a participação de todos vocês lá no AVA para resolver as questões, participar dos fóruns, tá? Era só esse recadinho que eu queria estar passando para vocês. Bom, Tiago,
o aluno, né, fez uma pergunta aqui para você. Ele perguntou o seguinte, o aluno Deusimar: professor, o motor de explosão, ele tem o mesmo processo? Sim, o motor de explosão, ele é um processo cíclico também, né? Só que é aquilo que eu falei, tem vários tipos de ciclos, né? Então, tem um ciclo de Otto, o ciclo do diesel. Só que esses é um processo semelhante, porém, essa eficiência ela vai sempre caindo, sempre decaindo, mas o processo é o mesmo. Só que a eficiência desses outros ciclos, que na verdade a gente chama de ciclo, né? Porque a gente está estudando o ciclo fechado, né, do motor. Esses outros ciclos, eles têm sempre uma eficiência menor. Por isso que o ciclo de Carnot é o que o pessoal usa mais como exemplo didático, né? Mas é o mesmo processo, sim, só diminui a eficiência. Então tem pelo menos 6 ciclos que eu conheço e são todos semelhantes, sim, o de explosão. Tem cursos de mecânica que utilizam, só que é mais específico, né? Aí ele utiliza toda essa... Só que aí você vai ver bem a questão de motor de explosão, 4 tempos, 3 tempos, 2 tempos, mas o processo é o mesmo, sim. Bom dia, Professor, professor. é porque é o seguinte, professor, é porque assim, a minha pergunta, a questão do motor à explosão, é porque eles dizem o seguinte, quando tem um motor, diz assim, o motor tem uma potência de 10 cavalos, vamos supor. Uhum. E aí, essa potência dele não muda. Então, tipo assim, ele não fica perdendo, ele não perde a potência, igual o senhor falou aí. Aí eu não entendi direitinho como é que funciona isso aí. Não, mas veja bem, potência é trabalho por tempo, certo? Então, digamos que você tem um carro que ele vai de 0 a 10, de 0 a 100 em 10 segundos, entendeu? Então, ele realiza aquele trabalho. Mas a questão aqui é como se comporta o ciclo, não o quão rápido ele faz isso, entendeu? O movimento dos pistões, de queima e tal, é o mesmo, entendeu? Eu falo mesmo assim, em termos cíclicos, certo? Você vai ter aquele ciclo fechado, certo? Você vai ter as transformações. É nesse sentido que eu estou falando. A questão dos cavalos de potência, aí é com relação ao trabalho, né? Então, quanto mais cavalos de potência, mais rápido ele vai, digamos assim, chegar àquela velocidade, entendeu? Não, professor, mas no caso, o que eu entendi é o seguinte, é que potência é diferente de força, né? Aí, nesse contexto aí do motor à explosão que eu estou lhe falando. No caso, essa questão, no caso assim, 2.0, uma Hilux é 3.0, vamos supor. Esse ponto zero dela é o que ela tem de força, ou é de potência. Digamos que costumo dizer o seguinte, que, por exemplo, quando você tem um carro 2.0 e um carro 1.0, né? O carro 1.0 é como se você realizasse um trabalho, só que você fica uma coisa mais forçada, entendeu? E um carro 2.0, ele realiza o mesmo trabalho, só que como ele tem, digamos que uma máquina, um motor mais potente, digamos assim, ele não vai utilizar tanto a sua, digamos assim, sua potência máxima, entendeu? O seu limite. Ele trabalha mais relaxado, digamos assim, entendeu? Então, essa questão do 2.0, 3.0 não tem relação com percas, não. Por exemplo, a questão do que eu falei da eficiência do carro, tem até num livro, né, que vocês podem ver, né, é um livro que é Física Conceitual, é bem interessante esse livro. Aí você tem lá os carros, tem uma discussão sobre os carros e a eficiência deles com relação à termodinâmica. Então vocês vão ver que
a eficiência dele, independente do motor, digamos, se é 1.0, 2.0, 3.0, é a mesma. A questão que a quantidade de percas que vai ter é a mesma. A única diferença com relação, estou falando isso em conceitos físicos, né? É a questão de que quanto maior a potência do carro, mais rapidamente ele vai realizar o trabalho, digamos assim. Entendeu? Professor, Oi. tem mais perguntas para o senhor. Oscar de Araújo Souza. Oscar, como nós somos poucos participantes na sala, você gostaria de fazer essa pergunta para o professor, usando o microfone? Oscar? Por exemplo, com uma pequena partilha de urânio, né, você pode converter uma energia de 200 caminhões de carvão natural, por exemplo. Nesse sentido. Mas a questão da eficiência dela, você não pode tratar a energia nuclear como uma máquina térmica, porque ela não é um processo cíclico. Até que uma das dificuldades uma das dificuldades da energia nuclear é essa questão do controle dela. Então, você conseguir controlar ela, você conseguir trabalhar com os resíduos e etc. e tal. Mas ela não é um ciclo. Entendeu? Você consegue uma grande quantidade de energia pela quebra dos átomos. Então, ela não se enquadra numa máquina térmica. Então, não tem como você calcular a eficiência. Eu só dou uma opinião que eu acho que é uma fonte de energia que, apesar de não é bem controlada ainda, mas que você consegue muita energia com, digamos, uma pequena porção de matéria. Exatamente, ela não é uma máquina térmica, ela é uma fonte de energia que você conseguir uma grande energia pela quebra dos átomos. Então, ela não tem um ciclo. Certo? Você tem de ter isso em mente. A máquina térmica, ela sempre vai ter de trabalhar em ciclo. Mais alguma pergunta? Tem alguma aqui, né? Do Pedro? E o Pedro. Pedro, né? Agora, a questão de ordem prática. Para a relação do Fórum 2, especificamente, 3 perguntas devem ser explicadas. Essa questão do Fórum 2, né? Fórum 2, agora eu não estou lembrando exatamente qual é a pergunta. Do Fórum 2, deixa eu olhar aqui, rapidinho. Deixa eu falar aqui. Fórum 2, ele fala sobre 3 questões. E aí, as questões são sobre um vídeo, tá? E eu não estou encontrando o vídeo disponível no ambiente. Eu acredito que foi o que o professor mostrou aí, né? Deve ser esse. É isso que os alunos estão querendo saber. Esse que eu mostrei da termodinâmica, que ficou girando. Sim, esse vídeo dá para ser disponibilizado, dá para ser enviado para o administrador AVA e ele disponibiliza no fórum. Vai ficar mais. Eu tenho ele aqui no computador baixado. Sim. Pois é, Pedro, esse vídeo que eu mostrei da termodinâmica. Se você não conseguiu ver aqui no compartilhamento dela, mas eu vou disponibilizar no ambiente virtual. Jovens, se acabou os questionamentos para os professores, eu queria uma palavrinha. Vocês estão me ouvindo?
Sim, eu sou a Geise. Alguém pode me dar retornos também?